Amém, igreja? Boa noite. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Hoje é o Dia das Mães e eu vou falar como todo mundo fala. Dia das Mães é todos os dias, amém? Que o Senhor continue derramando graça, sabedoria, discernimento na vida de vocês, de nós, mães, e de vocês todos, igreja, porque nós precisamos de sabedoria, de conhecimento, de discernimento. Esses dias eu estava lendo uma reportagem falando que as mulheres dessa geração têm escolhido não ter filhos. E o principal motivo delas não quererem ter filhos é o medo da situação do mundo hoje. Porque tem rumores de guerras, epidemias, pandemias, crises financeiras, e isso traz medo para as mulheres. Só que, irmãos, crises no mundo sempre existiu e sempre vai existir. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós viveram crises no tempo deles. E os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos também vão viver. A Bíblia fala o quê? Que no mundo nós vamos ter o quê? Aflição. Haverá aflição. A Bíblia conta no livro de Êxodo, no capítulo 1, que o povo hebreu que estava cativo no Egito começou a se multiplicar. E o que o faraó fez? Pediu para que as parteiras matassem as crianças, os meninos, filhos das hebreias. Sifra e Puá era o nome das parteiras. E elas eram tementes a Deus. E a Bíblia fala que elas não fizeram isso. E aí Faraó foi tirar satisfação com elas. Por que elas não estavam matando os filhos das hebreias? E elas disseram para Faraó que as hebreias eram muito vigorosas, que quando elas chegavam lá, elas já tinham dado à luz sozinhas. Faraó, não contente, o que faz? Aumenta a carga dos escravos, faz eles se cansarem mais, trabalharem mais. Só que a Bíblia conta que mesmo assim, eles cresciam e se multiplicavam, cresciam e se multiplicavam. E aí Faraó, instruído por Satanás, assina um decreto para que todos os meninos fossem lançados no rio Nilo. Todos os meninos, filhos dos hebreus, fossem lançados no rio Nilo. E é nesse contexto, nessa crise, nessa situação em que o mundo vivia, que Joquebede constituiu uma família. Às vezes nós nos questionamos e ficamos com medo da situação que nós estamos vivendo, mas houve tempos muito mais difíceis e haverá tempos muito mais difíceis. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim, Êxodo 2, 1. Foi-se um homem da casa de Levi e se casou com uma descendente de Davi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio.
Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Ela lhe chamou de Moisés e disse: porque das águas eu o tirei. Todos nós já ouvimos essa passagem da mãe de Moisés, Joquebede. Em Números 26, 59, a Bíblia fala o nome dela, Joquebede. Irmãos, Joquebede foi uma mulher que ela não aceitou o decreto e a sentença de Faraó. Vocês acham que ela vivia com medo? Vocês acham que ela tinha medo? Vocês acham que ela estava preocupada, assustada, aflita, angustiada? Ela era escrava. Seu marido era escravo. Ela teve um filho em um tempo em que os meninos seriam assassinados. Mas mesmo assim, ela escolheu ter uma família. Joquebede, ela escolheu viver os planos e os propósitos de Deus, porque ela não aceitou um decreto. Ela não olhou para aquilo que o inimigo estava dizendo a respeito da família dela, e ela creu que o Senhor poderia livrá-lo. Ela acreditou que o Senhor poderia mudar a história da família dela, mesmo que tudo ao redor fosse diferente. E é com essa passagem hoje, irmãos, que eu quero falar com vocês, não só as mães, porque o que Joquebede quer nos ensinar não é só com as mães, mas é com a gente, com nós. Nós que acreditamos e servimos ao mesmo Deus que ela, ao mesmo Deus que guardou e livrou o filho dela. Ela quer nos ensinar que nós precisamos confiar no Senhor, que nós precisamos ter intimidade com Deus, que nós precisamos ter momento de comunhão com o Pai. No versículo 2, a Bíblia fala assim: e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Quem é mãe aqui, igual eu, não importa a aparência que o filho tenha, nós sempre vamos achar ele a criança mais linda do planeta. Nossos filhos são os mais lindos. Todo mundo já ouviu a historinha da coruja, não ouviu na escola? Que a coruja perdeu o filhote, saiu falando para todo mundo na floresta, quem viu o filhote dela, e perguntaram: como que é o teu filhote? É o mais lindo de todos. Todo mundo já viu o filhote de coruja? É uma ave horrorosa. Mas nós, mães, olhamos para os nossos filhos com os olhos que o Senhor nos olha. Só que, irmãos, vamos combinar que ser bonito não é motivo para ser salvo? E por que vocês acham que Joquebede olhou para ele e falou: só porque ele é bonito, eu vou dar um jeito de salvar ele? Porque ela entendeu, irmãos, que a beleza de Moisés era diferente, e isso era um sinal do Senhor. Ah, mas como assim um sinal? Quem tem intimidade com Deus sabe quando Ele nos envia um sinal. É ou não é, irmãos?
Ano passado, no começo do ano, vocês se lembram porque nós já falamos isso aqui. Eu e o Júnior e a Manu fizemos um dia para ir para o rancho levar os amigos da Manu. Naquela semana, eu bati o carro. Esfriou. Em janeiro. Choveu. O carro que nós pegamos reserva, não cabia nós 4 e nós tínhamos que levar mais 5. Irmãos, eu entendi que aquilo era Deus falando, não vai. Só que o que nós fizemos? Desobedecemos. Aí a gente falou, nós já compramos as coisas, os amigos da Manu já estão tudo preparado, as mães já estão tudo sabendo, vamos mesmo assim, a gente dá um jeito. E nós fomos. E chegou lá, nós descemos para o rio, o Júnior desceu o jet ski da água, a polícia da água, que eu não sei como que fala o nome. E acabou o nosso passeio. E sabe o que eu entendi, sentada naquela cadeira, e orando e pedindo perdão para o Senhor por não obedecer quando Ele me enviou um sinal? Deus, obrigada. Porque poderia ter acontecido tanta coisa ruim, e o Senhor está nos livrando de todas, mesmo com a nossa desobediência. Naquele mesmo dia que nós estávamos lá no rio, nos ranchos da frente, morreu um menino de 13 anos, num acidente com um jet ski e uma lancha. Deus sempre envia sinais, irmãos. Deus sempre nos envia sinais, seja ele qual for, Ele sempre nos envia. E são sinais que só nós entendemos. Pode aparecer o mesmo sinal para quem está do seu lado, a pessoa não vai entender, porque o sinal é para a gente. Joquebede entendeu a formosura e a beleza daquela criança como um sinal de Deus. E o que ela fez, irmãos? É isso que eu quero aprender com você nessa noite. Algumas lições que Joquebede nos ensina a respeito de quando decretos e sentenças que não vêm da parte de Deus é lançado sobre nós. O que nós temos feito quando o inimigo vem e lança sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, decretos e sentenças? O que são decretos e sentenças? Eu vou dar um exemplo da minha família. A minha avó morreu de câncer. A minha mãe morreu de câncer. Eu, quando tive 15 anos, tive câncer. Vocês entenderam um decreto? Uma sentença? O avô era alcoólatra, o pai era alcoólatra, os filhos são alcoólatras, os netos são alcoólatras. O avô vivia na miséria, o pai vive na miséria, o filho vive na miséria, os netos vivem na miséria. Joquebede, diante de um decreto do inimigo, tomou posições e atitudes que nós devemos tomar. E a primeira delas foi ter fé e ação. Fé e ação. Ela teve fé para acreditar que aquele decreto e aquela sentença não seria sobre a família dela. E ela agiu. O que a Bíblia fala? Que a fé sem obras é morta. Não adianta só nós crermos, a gente precisa agir. E foi o que Joquebede fez. Ela acreditou que o Senhor livraria Moisés, e ela agiu. Irmãos, quando eu tinha 15 anos, eu já contei isso aqui, mas eu vou lembrá-los vocês, para vocês entrar na mesma fé que eu. Eu tinha 15 anos e eu tirei o meu ovário e o meu útero. E o médico que fez a cirurgia falou para mim e para minha mãe: ela não terá filhos. E eu, irmãos, de verdade, não dei a mínima importância. Não porque eu tinha fé, porque eu nem sabia o que era fé, porque nem na igreja eu ia. Mas para mim foi uma coisa que não doeu. Eu não entendi, eu acho. Só que quando eu me casei,
eu me lembrei do que o médico me falou. E eu repreendi. Eu falei, eu vou ter filhos. Como eu não sei, mas eu vou. E eu agi. Eu coloquei a minha fé em ação e eu não desisti. E todos vocês sabem que quando eu fui fazer o primeiro exame que a médica pediu, um tanto assim de exames para mim, eu estava grávida da Manu. Eu fiz o exame dia 30 de agosto de 2006. E eu me lembro certinho da expressão da médica olhando para mim. Parabéns, você está grávida. Nós, irmãos, mesmo diante de decretos e de sentenças, precisamos ter fé. Não é porque minha mãe morreu disso, meu pai morreu disso, a minha família inteira passou por isso, que eu vou passar. Eu não aceito isso na minha vida. E nós, às vezes, por falta de sabedoria, de conhecimento, de discernimento, ouvimos um decreto e tomamos posse dele. Meu pai, minha mãe, meus avós sempre foram pobres, sempre viveram na miséria. Eu nunca vou comprar uma casa, eu nunca vou ter um carro, eu nunca vou viajar de avião, eu nunca vou fazer isso. Porque decretos e sentenças não são só sobre enfermidades, sobre causas muito sérias. Às vezes são coisinhas que o inimigo instala na nossa família e que nós achamos natural. E toda a nossa geração tem passado por aquilo sem dar a importância e sem pôr um basta. Irmãos, tem pessoas que nunca entraram em uma loja para comprar um sofá novo, uma TV nova, porque acha comum ganhar coisas de segunda mão dos outros. Não que isso não seja bom, é uma delícia ganhar um presente de alguém, não é, irmãos? Mas é mais gostoso ainda você entrar numa loja e comprar. Você entrar numa loja e escolher a tua geladeira, o teu fogão, o teu sofá, o teu carro, a tua moto, o teu sapato, a tua blusa. E as pessoas acham isso normal. Aceitam esse decreto de miséria na sua vida. Aceitam um decreto de enfermidade, aceitam um decreto de vício, porque é normal. Porque elas não entenderam que o inimigo tem tentado matar, roubar e destruir. O que nos faz não entender os decretos do inimigo? A falta de intimidade com Deus. A falta de andar lado a lado com o Senhor. A falta de ter os olhos abertos. A falta de intimidade. A falta de Deus na nossa vida nos faz aceitar esses decretos, irmãos. Joquebede não aceitou os decretos de Faraó. Ela falou: a minha família não vai passar por isso. Mesmo que todo mundo ao meu redor está agora chorando a morte do seu filho, a minha casa não vai chorar essa dor. Nós não vamos viver a dor de ter um filho morto, de ter um filho lançado no rio, porque nós temos fé. Nós acreditamos que Deus vai intervir em algum momento. Outra lição que nós aprendemos com Joquebede é ser corajosa. Para quê? Para tomar a atitude de fé, para agir. Irmãos, eu já falei aqui, mas vocês acham que não estava todo mundo com medo? Todo mundo assustado? Todo mundo chorando? Todo mundo apreensivo? Mas Joquebede teve coragem. A coragem, irmãos, não é a ausência do medo, é agir mesmo estando com medo. Se a gente não tiver coragem, irmãos, nós não saímos de casa de manhã. Todos vocês sabem que eu bati o carro. E depois que eu bati o carro 2 vezes, no mesmo ano, eu senti muito medo de dirigir, irmãos. E eu amo dirigir. Eu tinha medo de dirigir. Eu tinha medo de tirar o carro da garagem. Quando passava uma moto do meu lado, eu chegava...
Eu sentia calafrios toda vez que eu sentava no carro. Eu não deixei de dirigir uma vez. Eu dirijo todos os dias. Eu ainda sinto medo. Eu não vou falar que eu não tenho medo. Eu ainda sinto muito medo de dirigir. Mas eu não deixo de dirigir. A garagem que nós moramos agora, no prédio que nós moramos, tem que fazer manobra para entrar. Eu saio, eu sei que eu tenho que sair, eu já fico pensando, Senhor, me ajuda. Tira esse medo que eu estou. Eu preciso de coragem. Eu preciso de coragem para enfrentar os meus medos. Eu preciso de coragem para me posicionar diante das lutas que eu preciso enfrentar. O medo não pode me paralisar, não pode te paralisar, irmãos. Nós não podemos nos paralisar, porque é isso que o diabo quer. Se a gente paralisa diante dos decretos, nós não vivemos bênçãos. O diabo quer nos ver paralisados de medo. Uma vez, antes de eu me casar, nós temos um casal de amigos, que nós saímos juntos. Eu acho que eu nem nunca falei isso pro Júnior. Nós fomos no rancho dos pais dele. E o Júnior ficou lá com ele, e eu fiquei sentada na beira da piscina com o pé na água. E eu não sei que assunto que a gente estava falando, que a gente entrou no assunto da minha mãe. Ela conhecia minha mãe, ela perguntou da minha mãe. Ela falou assim para mim, você sabia, né, que o câncer, olha como que é a ignorância das pessoas. Você sabia, né, que o câncer é uma geração sim e uma geração não. A minha mãe morreu primeiro que a minha avó. A minha mãe teve câncer primeiro que a minha avó. Nessa época a minha avó ainda não tinha câncer. Ela falou assim para mim, a sua avó não teve, a sua mãe teve, você não vai ter, mas os seus filhos vão. E aquilo ficou aqui dentro de mim. E eu lembro que quando nós começamos a igreja, eu me lembrei disso. E eu repreendi as palavras dela na minha vida e na vida das minhas filhas, que eu nem tinha ainda. E eu falei, Senhor, eu não aceito nenhuma enfermidade na vida dos meus filhos, das minhas filhas, da minha geração. Agora vocês já pararam para pensar se por causa desse medo, dessa palavra desinformada dessa pessoa, eu tivesse me privado de viver a bênção que é ser mãe? O medo, irmãos, nos priva de viver as bênçãos. Não é porque uma pessoa desinformada veio e falou para você, não vai fazer isso não, que não vai dar certo. Você não nasceu para isso. Você não está vendo que fulano já fez, Beltrano já fez? Você vai fazer, vai dar errado. Você só vai perder dinheiro. Você está entrando num barco furado. Aí você ouve a voz do inimigo e você paralisa. Porque você tem dado crédito aos decretos do diabo. Tenha coragem, irmãos. Eu não sei qual é o medo que você tem enfrentado. Tenha coragem para agir debaixo da palavra do Senhor. Tenha fé para agir com coragem, como Joquebede fez. Joquebede, irmãos, quer mais coragem do que Joquebede. Nós aqui que somos mães, que somos pais, quando você vai em qualquer lugar que tem piscina, o que a gente faz, irmãos? A gente põe boia, a gente fica de cima, a gente não tira o olho. É ou não é? Joquebede pôs Moisés em um cesto que ela fez, num rio que tinha crocodilos e jacarés. Um bebê de 3 meses. Olha a coragem que essa mulher teve. E nós não temos coragem de enfrentar coisas tão menores, que o inimigo tem lançado dardos sobre a nossa mente, e que dentro da nossa mente a gente cria e faz ele ficar gigante. Tenha coragem, coragem. Outra lição que Joquebede nos ensina é pedir ao Senhor criatividade e estratégia diante das lutas e das provas que nós temos enfrentado.
Irmãos, eu não sei o que você faria no lugar de Joquebede, mas eu acho que eu não teria tanta criatividade em fazer um cesto, em betumar um cesto e pôr a criança lá. E a criatividade que ela teve em esconder essa criança dentro de casa. Gente, o que um bebê de 3 meses mais faz? Chora. Vocês já pararam para pensar o que Joquebede teve que fazer dentro da sua casa para que as pessoas não ouvissem Moisés chorando? Eu fico imaginando Miriam tocando seu pandeiro na hora que a criança chorava. Nós precisamos ter estratégias quando as lutas, as perseguições, as dificuldades nos alcançam. Como assim ter estratégia? Como assim ser criativo? Eu vou dar outro exemplo que eu já dei, meu, porque não existe exemplo melhor do que o nosso. Quando nós casamos, Deus me deu a estratégia de ungir todas as roupas dele, todos os lugares que ele dormia, o travesseiro dele. E aí teve um dia que eu pensei, Senhor, isso está sendo pouco, porque parece que não está funcionando. Aí o Senhor falou para mim, quando ele chegar, você vai pôr comida no prato para ele. Você vai agradar ele, você vai servir o refrigerante para ele, você vai trazer um chocolate para ele depois. E eu até hoje faço isso. Deixei ele mal acostumado? Deixei. Muito. Mas vale a pena. Quando Deus nos dá estratégias, nós precisamos seguir firme nelas. Ah, mas que estratégia que é essa? Eu não sei, isso é você com Deus. É para você que Ele vai revelar a estratégia que você tem que tomar diante dessa dificuldade. É para você que Ele vai mostrar o que você deve fazer lá no teu trabalho, lá no teu casamento, na criação dos teus filhos. É para você que Ele vai mostrar. Peça ao Senhor, Deus, me ajuda a ser criativo, me dê uma estratégia, me mostra o que eu devo fazer. Ele mostrou para Joquebede, faça um cesto, betume esse cesto. Irmãos, quando essa ideia, essa criatividade, essa estratégia veio na mente de Joquebede, vocês acham que ela só foi lá, fez, pôs o menino na água e falou, vai, deixa a vida te levar? Não. Eu tenho certeza, a Bíblia não conta, mas como mãe, eu tenho certeza que ela fez o percurso, imaginando por onde aquele cesto passaria. Ela viu a filha do faraó tomando banho. Ela viu as donzelas da princesa na água. Ela imaginou o caminho que aquele cesto faria até chegar lá. Ela viu que hora era. E ela falou, Senhor, obrigada, porque o Senhor já me deu a estratégia. Vai ser nesse dia e nessa hora que eu vou pôr o menino na água. Irmãos, quando nós não aceitamos os decretos do inimigo, as sentenças que são lançadas sobre nós todos os dias, quando nós temos fé, quando nós temos coragem para agir, quando nós pedimos ao Senhor estratégia para destruir as ciladas do inimigo, quando nós perseveramos em oração, quando nós buscamos a Deus, quando nós temos momento de intimidade com o Senhor, irmãos, os decretos caem por terra. O inimigo não tem poder sobre as nossas vidas, irmãos. Nós vimos isso na vida de Moisés, na vida de Joquebede, da sua família. O que tem faltado para nós, irmãos? Diante dos decretos que o inimigo já lançou sobre a nossa casa. Porque eu e você sabemos dos decretos que são lançados. Nós vemos com os nossos olhos, dentro da nossa casa, na nossa família, na casa dos nossos pais, dos nossos avós, os decretos que o inimigo lançou e que até hoje ninguém tomou uma posição e
quebrou esses decretos. Nós vemos. Vemos ou não vemos? Eu vejo. Dentro da casa dos meus avós, na vida do meu pai, dos meus irmãos, das minhas irmãs, dentro da minha casa. E todos os dias eu falo: Senhor, eu repreendo todo decreto do inimigo sobre a minha vida, sobre as minhas filhas, sobre o meu esposo, sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa casa, sobre o nosso emocional, sobre a nossa saúde. O que você tem feito, irmãos, diante desses decretos? Você tem aceitado eles? Você tem convivido com eles? Porque é muito mais fácil conviver com aquilo que a gente já se acostumou do que lutar para mudar. É muito mais fácil, irmãos, permanecer em um vício do que sofrer a abstinência dele. É muito mais fácil viver em um casamento fracassado do que tentar consertar aquilo que há anos está quebrado. É muito mais fácil deixar os nossos filhos irem do que ensinar para eles o caminho. É muito mais fácil. Joquebede fez o que era mais difícil. Ela não aceitou. Ela disse não. Não importa que ele é o rei, não importa que ele é o faraó, não importa que nós somos escravos, não me importa. Esse decreto não vai atingir a minha casa. Há consequências quando nós dizemos não ao inimigo. Eu queria que você lesse comigo o versículo 7 e 8. Êxodo 2, 7 e 8. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse: leva esse menino, cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Qual era o propósito de Joquebede? Livrar Moisés da morte. Era esse o plano dela. Eu vou livrar Moisés da morte. Ela não aceitou o decreto. Ela teve fé, ela agiu, ela teve coragem, ela foi ousada, ela foi criativa, ela teve estratégia. E Deus fez infinitamente mais. Ela criou Moisés, amamentou Moisés e foi paga para isso. Vocês conseguem entender? Quando nós andamos debaixo da obediência, o que é reservado para nós? Um cenário onde havia dor, morte e sofrimento, Deus transformou ele em riso, em alegria, em abundância. Irmãos, não aceite a voz de Satanás no seu ouvido. Não aceite. O grupo de louvor pode subir. Não aceite aquilo que o inimigo tem lançado sobre você. Além de Joquebede desfrutar da bênção que foi criar Moisés, ela viu ele se tornar herdeiro de Faraó. Olha o versículo 10. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Ele se tornou filho da princesa, herdeiro de Faraó. Irmãos, quando Deus quer nos abençoar, até o inimigo age em nosso favor. Quando a princesa abriu o cesto e o menino chorava, o que ela disse?
para suas donzelas. Esse menino é dos hebreus. O que ela poderia ter feito, irmãos? Afogado o menino. Quem fez o decreto? O pai dela. Ela não poderia ter afogado o menino? Ter jogado o menino para o jacaré? Mas a Bíblia nos diz que ela teve compaixão. Quem faz isso, irmãos? Quem é capaz de transformar um coração endurecido para olhar para a nossa causa com compaixão? Eu não sei se vocês já se atentaram, mas os nossos filhos são os nossos reflexos. Ela era filha do faraó. O que ela ouvia todos os dias no castelo? Do decreto do pai dela, das crianças mortas. Aquilo estava no coração dela. Mas o Senhor usa até a vida do inimigo para nos abençoar. Tome posição, irmãos. Tome atitude diante das dificuldades que você tem enfrentado. Deixe Deus mudar a história da tua vida, da tua casa, da tua família e fazer infinitamente mais daquilo que você tem pedido, daquilo que você tem pensado, daquilo que você tem imaginado. Quando nós obedecemos, buscamos, o adoramos, irmãos, até o inimigo age em nosso favor. Que você possa aprender com Joquebede nessa noite. Que você tenha conseguido entender o quão importante é não aceitar as palavras do inimigo sobre a tua casa, sobre a tua vida. Amém? Se coloca de pé. Nós vamos orar agora, irmãos. Eu não sei o que passa dentro da tua casa, do teu coração, da tua mente. Eu não faço a menor ideia. Eu não sei qual é a sentença que você tem enfrentado, qual é a luta, a batalha que você tem travado. Eu não sei. Mas o que eu sei é que o Deus que nós servimos é capaz de quebrar tudo aquilo que o inimigo lançou sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Não importa se fazem 10, se fazem 20, se faz 100 anos que a tua família tem lutado pelo mesmo problema. O mesmo Deus de Joquebede, de Moisés, está aqui hoje. É o mesmo. Ele não mudou. O mesmo Deus que dirigiu aquele cesto aos pés daquela princesa, que fechou a boca dos jacarés daquele rio, é o mesmo Deus que está aqui. O mesmo Deus que fez Moisés herdeiro de Faraó, filho de princesa, está aqui. Para Ele não há nada impossível. Por mais que a gente acredite que a minha causa não tem solução, tem. A minha enfermidade não tem cura, tem. A minha dor não tem remédio, tem. O Senhor está aqui, irmãos. Ore e entregue a tua causa diante do Senhor. Repreenda na sua família, na sua casa, tudo aquilo que não tem sido de Deus, que você sabe. Repreenda, irmãos, é você que tem o poder dentro do teu lar. Somos nós, mães, que influenciamos os nossos filhos. São vocês, homens, maridos, pais, o cabeça do lar. Ore ao Senhor e clame a Ele. Diga para Ele: Deus, eu repreendo todo decreto,
toda enfermidade, toda miséria, toda dívida, toda dor, todo vício, eu repreendo na minha casa, na vida dos meus pais, dos meus avós, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, dos meus tataranetos, mesmo que você ainda não tenha. Eu profetizei na vida das minhas filhas antes mesmo de tê-las. Ele está aqui, amém? Fecha os seus olhos. O Salmo 91, versículo 9 diz assim: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em nenhuma pedra. O Senhor já deu ordem aos anjos dele a nosso respeito. Desfrute, irmãos, da bondade e da misericórdia dele, que é derramada sobre vocês todos os dias. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor.